Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Emerson Graneman, eu sou fundador e CEO da Mundo Gel. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para mais essa live, para conversar sobre um assunto assim, interessante e muito, não digo polêmico, mas um assunto muito atual, tendo em vista aí as novidades da conquista espacial, a recente lançamento de sucesso do Amazônia 1. E para isso a gente vai bater um papo com o Moisés, da AgroSatélite. Tudo bem, Moisés? Tudo bom, Emerson? Boa tarde para você e para quem está nos acompanhando. É um prazer estar aqui para fazer esse bate-papo com vocês. Tá ótimo, Moisés. Puxa, eu queria agradecer o teu tempo aí de estar com a gente, né? E o Moisés faz parte daquele time de influenciadores que a gente tem do setor, né? Eu sempre gosto de enfatizar isso, os influenciadores, eu diria até os evangelizadores, né? Eu uso também essa palavra de evangelização, porque eles são pessoas que entendem muito do assunto, têm uma clareza nas explicações e principalmente não têm disponibilidade para passar seu conhecimento, né? Então isso é um trabalho muito legal que várias pessoas têm no Brasil, o Moisés é um deles. Queria até agradecer a tua presença. Vamos bater um papo bem legal sobre essa questão, que parece que o tema é um tema um pouco instigante, né, para refletir, né, e a gente sabe que na conversa aí o pessoal vai entender melhor. É um tema que a gente escolheu, Moisés, né, mais para focar nos usuários, né. Alguns especialistas podem ter achado estranho esse tema, mas os usuários que são o objetivo da nossa conversa hoje, para que eles entendam melhor como que as duas soluções, a alta e média resolução, podem ajudar de forma combinada ou isolada, dependendo da demanda, né, Moisés? É isso aí. Obrigado, Emerson, pelos elogios. Vou tentar fazer jus aí aos elogios, né? E é isso aí. A gente vai tentar esclarecer da melhor forma aí para que quem ainda não entende ou entende, mas gostaria de entender um pouco melhor, né? Para muitos, eu acho que talvez essa pergunta seja algo que eles já têm uma opinião formada, né? E às vezes essa opinião ela tá extremamente correta, né? E às vezes outros têm uma opinião que pode ser um pouquinho, receber algumas outras estímulos, ideias para fazer um ajustezinho ali de... Isso. Né? Acho que a gente sempre tem bastante a aprender com essas trocas de ideia, né? Eu adoro, porque eu acabo aprendendo bastante. Exatamente, é um aprendizado para mim também. Porque a gente sabe que os especialistas têm um conhecimento super aprofundado, mas eles não são tantos assim, tá? E tem o contratante e o usuário que precisa ter um esclarecimento maior, e às vezes tem pessoas que têm um conhecimento muito raso do assunto, e às vezes uma colocação muito rasa da tecnologia pode, inclusive, atrapalhar o desenvolvimento de projetos. Eu acho que isso você concorda comigo, né, Moisés? Que às vezes pessoas que querem ajudar, mas por desconhecimento, acabam atrapalhando no processo. Então a gente espera colaborar com esse entendimento. Eu queria comentar aqui as pessoas que já estão conectadas a nós aqui. Vamos lá, a Raquel Helena, de Santo Antônio do Amparo, em Minas Gerais. A Júlia Carneiro, engenheira florestal da UNB, em Brasília. A Natália Silva, do Tocantins, o Marcos Bianchi, da UFSCar, de Araraquara, o Francisco Gonçalves, de Santos, o Dimas Clemente, aqui, conterrâneo aqui de Curitiba, o famoso Dimas aqui da cenografia, o Silvio Darcy, quem mais aqui? O Silvio Darcy, Isabela Lopes, da UNB também, a Kelly Deboit, da UDESC, de Laje, de Santa Catarina, Anderson, da Universidade Federal de Santa Maria, o Silvio, quem mais aqui? É interessante a participação das universidades, né? Porque eu acho que elas são formadoras das pessoas. Eu até vou começar uma pesquisa aqui, para a gente perceber mais o perfil do público que está aí nos assistindo, né, Moisés? Bom, vamos começar o nosso bate-papo. A gente tem umas enquetes legais aqui para fazer, acho que elas vão ajudar na nossa conversa, né, Moisés? Legal. Então, eu queria perguntar, vou começar assim a nossa conversa, para você falar um pouquinho do perfil, né, do teu perfil e até do perfil da AgroSatélite, né? A gente estava conversando nos bastidores, eu já visitei a AgroSatélite aí em Floripa, fiquei muito impressionado aí com a estrutura que vocês têm, uma estrutura que agora está um pouco mais home office, né, por conta do momento atual,
mas eu fiquei bem impressionado, né? E também impressionado com o perfil de trabalho que vocês executam aí no setor de sensoramento remoto. Se pudesse falar um pouco sobre isso, acho que é um bom start para o começo da nossa conversa. Legal, obrigado, Emerson. A AgroSatellite, ela é uma empresa que nasceu em 2013 com um grupo que deixou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que éramos, né, colegas de pós-graduação, e ao fim da pós-graduação, eu e mais 2 colegas, né, o Daniel e o Joel, nós passamos a integrar o Laboratório de Agricultura e Floresta, que na ocasião era coordenado pelo Dr. Bernardo Rudolph, né, que era pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a gente convenceu ali o Bernardo, que estava em vias de se aposentar, e arrastamos ele para a iniciativa privada, né? Então, isso em 2013. Então, os 4 sócios da AgroSatellite são né, especialistas em sensoriamento remoto. Eu e o Joel, mestres, e o Daniel e o Bernardo, doutores em sensoriamento remoto pelo INPE. E a gente, quando criou a AgroSatellite, criou com esse intuito de fazer alguns projetos que não eram mais projetos de pesquisa, eram projetos de aplicação, projetos de mapeamento, né, principalmente mapeamentos de agricultura, e essa interface da agricultura com o meio ambiente, né, ou com a vegetação natural. E isso foi a origem da AgroSatellite. Ela vem desses projetos, mas depois de 8 anos operando aí no mercado, acho que essa realidade do mercado, ela dá um choque de água fria assim bom, né? E a gente acaba vendo que, de fato, a gente precisa abrir, né, a empresa e a cabeça para outras ideias, outras áreas. E hoje a AgroSatellite, ela também é uma empresa de serviço, né? Então a gente continua ainda trabalhando na linha de projetos, e aí são projetos basicamente de consultoria, né? Mas a gente vem desenvolvendo e vem investindo forte, né, no desenvolvimento de produtos e serviços para o mercado, não só para o agro, mas para o mercado, para vários segmentos de mercados que podem se beneficiar do uso das análises aí baseadas em imagens de satélite e outros tipos de imagens, né? Mas a gente tem essa experiência grande aí com o uso de imagens de sensores de resolução. E aí, já levando um pouco para o tema da nossa conversa aí, né, de resolução média, e aí já é uma coisa difícil da gente dizer como é média, é alta, é baixa, né? Sim. Mas a gente trabalha muito com Landsat, com Cibers, né, com ResourceSat, que é o satélite indiano, né, por conta das aplicações que a gente, né, trabalha, em grande maioria são aplicações de grandes faixas de território, de um bioma inteiro, né, do Cerrado como um todo, da Amazônia como um todo, do Brasil, às vezes em alguns projetos, como é o caso do MapBiomas, né, que a gente faz os mapeamentos de agricultura e floresta plantada. Então, a gente acaba trabalhando com esses sensores, né, que tem resolução aí por volta de 30 metros, 20 metros, que é muito adequado para ver esse tipo de alvo nessa dimensão de análise, né, Emerson? Ok. Ótimo. Bom, entrando agora na temática do nosso bate-papo, você poderia comentar sobre quais são os principais sensores, né, os principais satélites que estão disponíveis hoje para os usuários, tá? Se você puder também classificar ou comentar a questão relacionada à resolução, à taxa de revisita e os satélites que são gratuitos e evidentemente os que não são gratuitos, né? Você podia fazer um comentário geral, por favor? Legal, Emerson. Bom, hoje a gente vive um momento que nunca antes na história a gente teve, né, já teve a disponibilidade de dados, não só de sensoriamento remoto, mas inclusive dados de sensoriamento remoto e de sensoriamento remoto orbital. A gente vive a era, né, de uma revolução de lançamento no que diz respeito a foguetes, no que diz respeito à tecnologia de sensores e construção de satélites, né? Todo esse conjunto, né, de tecnologias que vem convergindo, e aí a gente acaba né, com essa convergência de tecnologias diferentes, a gente acaba tendo esses momentos disruptivos da história da humanidade. Eu considero que a gente está vivendo um pouco esse momento, né, de que a quantidade de sensores, de satélites, de plataformas que a gente tem hoje disponíveis é algo muito diferente do que 3 anos atrás, e há 3 anos atrás isso já era muito diferente do que há 6 anos atrás. Então isso vem, de fato, em um ritmo exponencial, assim, e a previsão que a gente vê de algumas
empresas que fazem, né, prognósticos e dão essa dimensão do que a gente vai ter para essa década, né? De fato, um boom de satélites, principalmente de constelações de satélites, né, de satélites menores do que os que eu citei anteriormente, né, que são grandes satélites. Então, eu diria que hoje a gente acabou de ter aí o lançamento do Amazônia 1, né, que foi o primeiro satélite totalmente brasileiro. Acho que isso, de fato, é um marco na nossa história e é mais um dos satélites que está disponível. Ainda não temos imagens, agora tem todo um processo, né, de comissionamento, de ajuste para que a gente possa, de fato, ter, né, essa disponibilidade de dados, né, mas em breve acredito que a gente vai ter aí também mais um conjunto de imagens que a gente vai ter disponível para esse tipo de análise, mas a gente sempre fala, né, imagens gratuitas, né, a gente tem muita imagem gratuita, né, é sempre legal de dizer que nenhuma imagem, de fato, é gratuita, né? Existe um altíssimo custo para, de fato, inclusive poder prover essas imagens livre de custos para o usuário final, e isso é algo que a gente tem que dar muito valor e é algo que a gente vê constantemente isso sendo ameaçado, né? Há um tempo atrás, durante ainda o governo do Trump, ele chegou a fazer uma avaliação se de fato as imagens do Landsat, ela não faria sentido fechar e voltar a cobrar por elas, né? E uma vez feito isso, seria um efeito perigosíssimo, porque então a ESA poderia começar a querer cobrar por dados do Sentinel e talvez se o INPE visse, o INPE eu não digo, né, mas a EB eventualmente visse que aí está uma grande oportunidade de negócio, eu digo que a gente poderia sim, né, ter uma crise de disponibilidade de dados gratuitos e que, para aplicações comerciais, empresas que trabalham com isso, talvez isso não fosse uma barreira, porque uma empresa, ela incute esse custo no projeto e o cliente vai precisar pagar esse custo no projeto, mas seria um grande prejuízo para a pesquisa, para as universidades que hoje contam, né, com essa disponibilidade de dados, essa rica, né, disponibilidade de dados para pesquisa, para esse tipo de coisa que, de fato, seria uma dificuldade grande fazer uma cobrança pelo acesso desses dados, né? Mas hoje a gente tem tanto a NASA, né, que projeta e lança, e depois a USGS, que opera e disponibiliza dados do programa Landsat, a gente tem, né, a bordo do Terra e do Aqua, né, que são duas plataformas gêmeas, sensores como o MODES, por exemplo, né, que também hoje a gente consegue acessar os produtos disponibilizados, né? Tudo isso os Estados Unidos, eles têm uma série de plataformas de disponibilização de imagens, de todo o programa que é feito, né, para observação do sistema terrestre. Tem um programa que é o EOS, né, Earth Observation System, e toda a massa de dados gerada no âmbito desse programa, que é uma colaboração de várias agências espaciais, né, europeias, do Japão. Todos esses dados são, de fato, disponíveis gratuitamente, né? Alguns têm um acesso mais simples, como é o caso do Landsat, outros, de fato, você tem que minerar ali para conseguir chegar no dado em si, mas ele está lá, ele existe, ele está disponível. Hoje a gente tem também esse momento em que a Agência Espacial Europeia, com esse maravilhoso programa aí que é o Copérnicos, né, e a série Sentinel, então tem uma disponibilidade grande de dados também, que vem dessas plataformas, né? E algumas coisas até um pouco inéditas, né? Que nesse momento que a gente vive, por exemplo, dados de radar, né? A gente tem ali com o Sentinel-1 um dado que até pouco tempo atrás também não existia um dado assim disponível gratuitamente, publicamente, né? Acessível para qualquer um acessar e fazer uso. Hoje a gente, além de ter essa disponibilidade de dados, a gente tem algumas plataformas que já reúnem esses dados, né, com um grande catálogo de dados e oferecem isso. Então, eu diria que hoje está muito mais simples de conseguir um dado, né, e usar esse dado para sua aplicação do que há 10 anos atrás, com certeza, né? Certo. Eu queria. Então, você acha que dá para a gente pensar que os dados, as constelações ou satélites que fornecem imagens gratuitamente, concordo com você que esse gratuitamente é entre aspas, né? Porque nada é gratuito, né? A gente sempre fala, por exemplo,
O ensino público é gratuito, quer dizer, é uma certa confusão, porque, na verdade, ele é fornecido pelo Estado que... Todos nós pagamos, né? E todos nós pagamos. Então, isso não é nenhum demérito, é assim que tem que ser e pronto. Né? Só para as pessoas entenderem, né, que custa para um país prover tecnologia de ponta e oferecê-la à comunidade, no caso, os satélites, à comunidade global, esses dados sem uma cobrança, né? Mas de alguma forma custou para algum desses países, e isso faz parte do jogo, né? Então, posso pensar que os satélites de média resolução, muitos deles são gratuitos. Agora, a tendência dos satélites de alta resolução, aí entrando um pouco nos nanosatélites, né? Os próprios satélites convencionais, que não são nanosatélites, mas que têm uma alta resolução, eles têm uma tendência a ser mais da iniciativa privada. É correta essa minha análise? Você podia citar alguns? A gente já teve, né, na nossa história aí do sensoriamento remoto nacional, né, o Cibers, eu não vou me lembrar agora se foi o 2B, mas que tinha uma câmera, também agora de bate-pronto assim, me fugiu o nome do sensor, mas era um sensor que produzia imagens aí de 5 metros, se eu não me engano. Né? 5 metros é excelente. Que era era gratuito, era disponível, né? Mas aí eu não sei se quem chegou a trabalhar com essas imagens, eu estou fazendo um esforço aqui para me lembrar do nome do sensor, mas eu não vou me lembrar assim a tempo, Emerson. Mas uma das dificuldades de uma imagem de alta resolução, né, a gente trabalhar com ela é muito diferente do que é uma imagem de um satélite que faz o recobrimento sistemático, que adquire sempre aquela imagem com aquela mesma geometria de aquisição, né, uma imagem de alta resolução. A própria aplicação dela é uma aplicação, muitas vezes, que permite esse tipo de, vamos dizer, flexibilidade de geometria de aquisição, mas, na verdade, é até algo que dificulta a análise, né? Mas sim, acho que a grande maior parte dos satélites comerciais, eles focam em imagens de alta resolução, né? Porque eu acredito que a indústria entenda que aí tem um rol maior de aplicações comerciais, por exemplo, monitoramento de obras, de infraestrutura, de algumas aplicações que vão demandar uma alta resolução espacial. E eu acho que isso também tem um pouco do aspecto que, para um usuário menos especialista, alta resolução espacial é tudo. Né? É que nem quando você compra uma câmera, né? Fala, pô, minha câmera aqui tem 20 megapixels aqui, né? Olha a foto, que legal. E isso dá uma impressão de que, de fato, essa câmera é melhor do que talvez uma câmera de 10 megapixels, né? Mas talvez... eu não vou usar a analogia da fotografia, porque daí eu não entendo muito, mas em termos de sensoriamento remoto, né, de sensores orbitais, em geral, a gente tem uma série de outras especificações que são muito importantes, dependendo do tipo de aplicação que você pretende, né, para aquela imagem, para aquele dado. E em vários casos, a resolução espacial ela deixa de ser importante, né? Ou não é que ela deixa de ser importante, mas existem vários outros fatores que vêm antes da resolução espacial. E em aplicações comerciais, talvez isso seja menos comum. Né? É claro, existem algumas aplicações comerciais que, de fato, vão exigir algum tipo de tecnologia especializada, algum sensor diferenciado, mas, no geral, o que a gente vê, o que se busca é imagens do visível, né? Então, que se permita fazer uma composição colorida, cor natural, e que se consiga observar os alvos, os elementos da paisagem, como você observa em uma foto, com essa riqueza de detalhes, né? Isso acaba tendo um appeal, um valor, assim, para um usuário menos especialista. Eu acredito que isso facilita muito. Se você mostra para um usuário uma imagem de 30 centímetros, como tem agora o novo satélite da WorldView aí, né? Se não me engano, é o WorldView 3, não me lembro agora. Mas é o primeiro satélite comercial com resolução de 30 centímetros, né? E você mostra uma imagem de um satélite, um antigo lá, um QuickBird, um Iconos, que tinha 1 metro, né? A pessoa vai olhar e vai falar assim, não, é claro que eu prefiro o de 30 centímetros, né? Mas é uma decisão um pouco baseada num único aspecto, né? Esse aspecto que o nosso olho facilmente distingue, né? Percebe as diferenças, mas que para aplicações de sensoriamento remoto existem uma série de outros critérios que deveriam ser avaliados
numa tomada de decisão se eu prefiro a imagem de 30 centímetros ou de 1 metro, né? Acho que não necessariamente. Perfeito. Até mesmo em termos de custo, né? Pode ser claro. Faça muito mais sentido 1 metro. Falando sobre aplicação, Moisés, a primeira pesquisa fechou, tem participantes aqui nessa conversa, já estamos chegando a 200 pessoas, né? Aqui, acho que no YouTube nós vamos dobrar esse número, se tudo correr bem. O governo representa 19% das pessoas que estão aqui nos acompanhando, o setor privado 38%, ONGs 2% e universidades 22%. Tá? Então são números interessantes. E tem uma pesquisa que está rolando agora que tem a ver com o que você falou. Deixa eu voltar ela aqui. Eu estou com 2 telas aqui, por isso que eu fico me dividindo, né? Mas vamos lá. Estou recebendo também perguntas pelo WhatsApp, e já tem pessoas mandando perguntas, inclusive tem uma observação bacana, só para fechar aquilo que você estava expondo. A Elizabeth Moraes, ela disse que a câmera, o nome da câmera, né, é a CCD High Resolution, CCD câmera a bordo do Cibers 2B. Né? Então ela já deu o nome da... Bacana a colaboração aí da Elizabeth. Obrigado, Beth. Obrigado, Beth. Já conhece ela, né? Bacana. Bom, a gente perguntou aqui quais a principal aplicação das imagens de satélite em sua área de atuação, de quem está nos acompanhando. 20% monitoramento de vegetação natural, 15% monitoramento agrícola, monitoramento de áreas urbanas, 21%, monitoramento de corpos d'água oceânica, 2%, avaliação de mudança do uso e cobertura da terra, 27%. E outras aplicações 13%. E você falou um ponto-chave, né? Aí a decisão que você vai usar um satélite de alta resolução, de média resolução, e que tipo de revisita que você vai precisar, a aplicação é que vai dizer qual sensor usar ou qual combinação de sensores ser utilizado, né, Moisés? Sem dúvida, Emerson, sem dúvida. Acho que para poder responder, né, começar a responder a pergunta, né, qual é melhor... Isso, nós vamos aos poucos, não pode entregar tudo agora, aos poucos a gente vai entregando, né? Algo que para responder precisa descer no nível de detalhe, de entendimento de qual é o problema que se busca resolver, porque até, né, pegando o exemplo, monitoramento da vegetação natural. Então uma imagem de média resolução resolve. Talvez. Né? Que tipo de vegetação natural? É a Amazônia? Imagina monitorar a Amazônia com imagem de alta resolução de 30 centímetros, né? Não faz Acho que sentido. até hoje a gente estava gerando o mapa de desmatamento de 2010, né? Não tinha passado disso ainda. Mas não é a Amazônia, é uma chácara, e aí eu preciso saber se cortar o pé de aroeira que meu avô plantou. Bom, aí mudou completamente o cenário. Né? As aplicações urbanas em cidades, por exemplo, você tem que trabalhar com alta resolução. Né? Depende do tipo de aplicação. Depende, claro, depende também, claro. Muitas vezes a gente acaba, né, pensando, que nem a gente comentou, né, que a riqueza de detalhes, né, da resolução espacial ela é fundamental para uma análise da paisagem urbana. Mas algumas aplicações, por exemplo, para se entender ilhas de calor, né, então o quanto de fato o tipo de material, de telhados e construções, isso afeta, né, ou cria ilhas de calor, ou afeta microclimas. Às vezes a gente vai precisar lançar mão de um sensor termal e que uma resolução de 100 metros, por exemplo, né, traz bom tamanho para você ter uma boa ideia de onde estão as regiões mais problemas ali, ou as ilhas de calor, né? Eu acho que depende muito da aplicação, Emerson, mas depende de uma série de outras coisas. Assim, não dá para a gente dizer, vegetação natural, então é média resolução, resolve. Se é urbano, então tem que ser alta resolução. E tem uma coisa que eu acho interessante também, Emerson, que é assim, existe o óbvio, né? Assim, se o cara quer ver se tem piscina ou não tem piscina, é com imagem de alta resolução. Aí é óbvio que com uma imagem de resolução você olha e você vê a piscina, né? Mas eu entendo que no sensoriamento remoto existe algumas mágicas que você consegue, às vezes, fazer uma análise com um dado que não é tão simples, você não vai olhar e ver a piscina, mas dependendo do tipo de processamento que você faz uso, né, você consegue, de fato, extrair algumas informações do dado que elas não necessariamente estão disponíveis a olho nu, né? E aí, muitas vezes, entra um pouco dessa... da capacidade do especialista de conseguir fazer uma boa limonada com um limão, assim, né? Então, fazer um suco com 10 limões, você pode até desperdiçar alguns, assim, mas às vezes fazer um monte de suco com um limão, de fato, vai exigir uma habilidade ali de como cortar, como espremer, como... Né? Então, acho que no sensoriamento remoto tem muito disso também, né? Tem coisas que
que a prática é muito simples e não precisa ser nenhum especialista para conseguir manipular aquele dado, extrair aquela informação. Mas dependendo do cenário, de fato, é algo que só um especialista vai saber que tipo de técnica pode ser usada para, com aquele tipo de dado, extrair aquele tipo de informação. Legal, legal. Ok. Queria que você falasse um pouco sobre o Amazônia 1, mas antes disso, eu queria só fazer um outro comentário, Moisés. A gente vai fazer nosso evento, né, o Mundo Geo Connect a Drone Show, que a gente sempre faz em maio. Esse ano nós vamos fazê-lo só em setembro, né? A gente acredita que vai ser possível fazer. Mesmo nós vamos tomar todo o cuidado com o distanciamento social, com os preparativos. A gente acredita que até setembro vai haver condições de fazer o evento. E até porque nós vamos fazer o evento no formato híbrido, ou seja, os conteúdos vão ser transmitidos presencialmente lá, para quem estiver lá, e também usando o streaming para quem não puder ir no evento presencial. Mas em maio, agora, a gente vai fazer um aquecimento do evento de setembro 100% online. Então, a gente convidou aí 10 especialistas para ministrar cursos online. O Moisés é um deles, né? Então, estou até postando aqui a programação dos 10 cursos, e o Moisés vai oferecer um curso de modelagem ambiental utilizando geotecnologias, né? Então, vai ser um bate-papo longo de 3 horas e meia, né, Moisés? Queria que você falasse assim rapidamente sobre esse curso, qual que é a proposta dele, por favor. Legal, Emerson, obrigado. Bom, pessoal, eu primeiro deixo o convite aí para que todos que de fato tiverem oportunidade se inscrevam no curso, vai ser bem legal, a gente está preparando um material bem rico, bem interessante para compartilhar com vocês, e vai ser um prazer ter vocês participando, interagindo nessa oportunidade, 17 de maio. Exatamente. Eu postei agora no grupo a programação do evento, inclusive. Legal, obrigado, Emerson. E a ideia é dar um panorama, né, desde o básico, para quem de fato quer passar a conhecer um pouco mais sobre a área, e tentar pincelar alguns tópicos mais avançados. É óbvio que em 3 horas do básico ao avançado é impossível, né, mas a ideia do curso é muito provocar e dar os elementos ali para quem de fato está começando, ter todo o material, ter toda a base ali para poder começar essa caminhada com passo firme, né? E para aqueles que já estão na estrada, já têm experiência, né? Já trazem aí todo um know-how da área, a ideia é também dar algumas dicas, alguns insights, porque depois a pessoa consegue facilmente também pegar aquela dica e na web, encontrar mais conteúdo, se aprofundar, né, em profundidade o quanto cada um precisar e quiser, nos assuntos que são mais complexos e que não dariam para a gente tratar de forma a abranger tudo, né, no espaço que a gente tem. Mas a ideia é que a gente consiga, sim, e aí de uma boa ideia do básico ao avançado, que nem eu coloquei, né, para quem vai chegar no básico, saia com um básico legal, já consegue responder essa pergunta que a gente vai estar aqui se esforçando para responder hoje. E para quem já tem experiência, já tem um certo nível, né, intermediário ou avançado, a ideia é que a gente possa trocar, né, experiências, ideias e enriquecer esse conhecimento, né, de todos nós que estaremos ali nessa oportunidade conversando e participando desse. Legal. Legal. A gente está fazendo uma promoção hoje. Quem estiver assistindo aqui e tiver interesse em se inscrever nesse curso e nos outros cursos também, tem até um pacote de combo com os 10 cursos pela metade do preço. É só digitar no chat aqui a palavra "eu quero". Aí amanhã o pessoal da Mundo já vai entrar em contato mandando um cupom de desconto para adquirir o curso com 10% de desconto esse mês aí de março. É só digitar no chat "eu quero". Só isso. E aí amanhã recebe uma mensagem com esse link. Bom, vamos falar então vamos seguir aqui no nosso bate-papo, sobre o Amazônia. O Amazônia 1, né, ele está muito em voga, até vou postar aqui uma notícia com as primeiras imagens que ele gerou, isso saiu, o bacana é que saiu na Mundo Geo, mas saiu no UOL, saiu no G1, eu acho que o tema espacial aí, associado a pouso em Marte, né, essa expectativa grande aí da conquista espacial se expandir, né? Vou fazer um spoiler aqui, né? No nosso evento de setembro, a gente vai fazer a primeira edição do Space BR Show,
e nós convidamos já formalmente o Elon Musk para estar na abertura do evento. Tá? Espero que ele aceite. Se não puder vir pessoalmente, pelo menos que participe remotamente, né? Nós vamos ter uma estrutura de streaming lá para os palestrantes que não puderem vir ao Brasil participar do evento, vão poder falar com os participantes que estiverem em São Paulo ou que não estiverem. Então, a gente vai convidar ele e outras pessoas, estamos convidando pessoas da Agência Espacial Europeia, japonesa, enfim, até de alguns países aqui da América Latina para tratar desse assunto orbital lá no nosso evento, junto com a parte de drones. Então, vai ser um evento com essas 3 vertentes, né? Geotecnologias, drones e o setor espacial. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Amazônia 1, né? Ele tem uma resolução que não é alta, mas ele tem uma boa resolução para muitas aplicações, não é isso, Moisés? Eu diria, Emerson, que ela é alta o suficiente para a aplicação de monitoramento da Amazônia, que eu acredito ser o principal objetivo da missão, né? E eu acho que, de fato, foi um sucesso, né? Porque a gente trabalha com diversas operações muito mais simples do que construir, né? Projetar, construir, testar, lançar e operar um satélite, né? E a gente muitas vezes vê, poxa, achei que estava certo e deu problema, e nossa, e agora vai ter que corrigir o problema. E esses dias mesmo na equipe eu usei esse exemplo, né? Olha, se fosse um satélite já era, porque assim, tem algumas fases, né, que de fato você pode cometer algum tipo de erro e perceber esse erro e ter tempo suficiente para corrigir ele. Mas dependendo da fase da missão espacial, um erro ele é crítico, ele acabou com tudo e você perdeu milhões, às vezes bilhões, dependendo do projeto. Assim, num segundo, né? Uma coisa que deu errado, um cálculo, uma vírgula, como dizem, né? E aí ver o Amazônia sendo lançado, né? E depois até surgiu um bafafá ali, o satélite perdeu o controle, mas era pura fake news, que hoje eu acho que é natural, né? Se não tiver uma fake news, tem algo estranho, né? E aí foi bom depois de ver, de fato, né, que o satélite está tudo certo, ele está agora entrando na fase de teste, né, dos sensores, iniciando a fase de calibração, já conseguiu obter algumas imagens. Então, acho que, de fato, é um grande sucesso para todo o Brasil, todo brasileiro, acho a gente ter essa compreensão do orgulho que é para a nação, né? Mas, especialmente, né, eu vejo assim, o profissionalismo, a capacidade da nossa Agência Espacial Brasileira, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e de todas as empresas, os ecossistemas de tecnologia que participaram, né, de todo esse processo de construção, lançamento e operação do Amazônia 1. E eu acho que é um feito inédito, né? A gente já tinha uma longa experiência ali com as missões do Cibers, mas era uma missão de cooperação com a China, que é um grande parceiro de tecnologia. Então, eu acho que ter um satélite que ele é todo brasileiro, talvez a gente ainda não lançou ele, assim, né? A gente pode ter ficado um pouco com essa questão, poxa, mas por que a gente não lançou, né? Mas eu acho que isso em breve talvez a gente vá, de fato, eu espero, né, que assim seja, mas que o Amazônia 1 tem o Amazônia 2, o 3. Sim. E em algum momento a gente... Eu acho que uma coisa não descarta a outra, né? Moisés, está me ouvindo? Estou ouvindo, Emerson. Então, o fato do Brasil construir satélites e desenvolver tecnologia, desenvolver as empresas locais, né? 12 empresas participaram diretamente da construção do Amazônia 1, né? Eu tive o prazer de moderar um webinar alguns dias antes do lançamento, com a Agência Espacial Brasileira e com o INPE, né? Falando tanto sobre o aspecto de engenharia da construção, que é algo ainda um pouco desconhecido das pessoas, né? A complexidade eu lembro que eram milhares de pinos com 5 ou 6 ou 7 quilômetros de fios, só para dar um exemplo da complexidade, né, de construir um satélite, testar esse satélite. Eu acho que é muito bom para o Brasil fazer isso, é bom que ele continue fazendo. Agora, não se descartar os satélites que já existem, né? Às vezes eu já ouvi algumas pessoas ligadas a pessoas que têm um conhecimento um pouco mais raso, mas que têm, às vezes, um poder de decisão grande,
e ficar indo para uma linha assim um pouco pragmática, né? Ou só usar satélites de fora e não investir no Brasil, ou só investir no Brasil e não depender de fora. Eu acho que isso, no mundo atual, século XXI, nós temos que trabalhar com tecnologias disponíveis e vamos tentar desenvolver mais tecnologia nacional, é óbvio, é excelente, né? E até porque as empresas brasileiras podem se inserir no mercado mundial nesse setor espacial, ótimo, mas também não vamos fechar a porta para os satélites que já estão disponíveis, que estão aí, digamos, de fácil acesso, alguns free, outros têm que pagar. O que importa é que as demandas sejam atendidas, né, Moisés? A Amazônia, ela é muito grande, né, Emerson? Então, para a gente fazer um monitoramento, e tem toda a questão da cobertura de nuvens, que está numa faixa ali do globo, né, próximo ao Equador, onde a gente tem maior incidência e cobertura de nuvens. Então, de fato, o monitoramento da Amazônia, ele é um desafio complexo em algumas partes do território, principalmente por conta dessa questão que é difícil você conseguir uma boa observação, né, com aquela passagem do satélite. E aí, um pouco da razão pela qual a resolução espacial desse tipo de satélite, ela não é uma alta resolução. O Amazônia não poderia ter 30 centímetros de resolução espacial, porque senão ele não conseguiria monitorar a Amazônia. Exatamente. Né? E aí entra um pouco da nossa discussão de hoje, né, que é a resolução espacial está muito associada também à capacidade de revisita, né, com que um satélite ele volta e imageia o mesmo ponto com a mesma geometria de aquisição. Isso é importante, porque às vezes você até consegue, com um satélite de alta resolução, conseguir fazer uma aquisição de uma área e às vezes no dia seguinte, 2, 3 dias, né, você fazer uma imagem da mesma área, mas aí são imagens com geometrias de aquisição diferentes, né, para que a gente consiga ter uma geometria de aquisição fixa, e aí precisa ter um tipo de órbita determinado, né, que tem que ser uma órbita que ela permita esse recobrimento sistemático. Todo dia o satélite passa, né, no mesmo horário e pega uma imagem com a mesma característica, para que você possa analisar essa imagem e ver que de fato é um desmatamento, não é uma sombra que entrou no lugar por conta que mudou a geometria toda de aquisição. Então, para o monitoramento da Amazônia, a gente precisa de um satélite que tenha de fato, essa capacidade de enxergar, de olhar para a Amazônia com a maior taxa de revisita possível, porque, passei um dia, tinha uma nuvem, eu preciso passar o mais rápido possível para eu ver ali se eu consigo pegar uma imagem livre de nuvens para me permitir fazer essa análise, né, e responder se existe ou não existe um desmatamento naquela área. Então, o Amazônia 1 sozinho, ele não seria suficiente, ele não é suficiente para monitorar a Amazônia da forma como se o mundo, né, gostaria que ela fosse monitorada. Então, eu acho que, de fato, para fazer o monitoramento da Amazônia, é o que você falou, né? Se a gente puder usar Landsat, Sentinel, tudo que a gente tiver à disposição, é melhor, porque é uma região complexa, existem várias perguntas que talvez alguns sensores permitam responder. Por exemplo, o desmatamento, corte raso. É meio uma pergunta fácil, assim, fácil entre aspas, mas assim, é mais fácil do que uma degradação florestal. Existe corte seletivo acontecendo em determinada área, existe algum outro processo, né, que talvez é muito importante a gente ter uma riqueza de dados que possa ser analisada para nos ajudar a responder essa pergunta. Eu adoro fazer analogias e metáforas para ajudar a explicar as coisas, Emerson, e eu não sou um grande cozinheiro, né, mas assim, imaginando que uma pessoa que vai fazer um churrasco, né, e ela vai precisar fazer o churrasco com um prato e uma faca, né? Bom, se o cara é fera de churrasco, ele até consegue, né? Mas eu tenho certeza que se o cara é fera, ele iria pedir, eu preciso de uma tábua, eu quero uma faca de serra, uma faca assim, uma faca assada, uma faca maior, uma faca isso, um garfo, né? E ele vai fazer o melhor churrasco se ele tiver, de fato, todas essas ferramentas, uma que é para espetar carne, uma que é para cortar, uma que é para fazer isso. E, de certa forma, o sensoramento remoto ele é mais ou menos isso, assim. Você precisa de um sensor para ter determinado tipo de dado, um outro que é um backup, que se aquele teve nuvem, no outro talvez não tenha. Então, redundância, né, de instrumentos para que a gente possa, de fato, ter a maior possibilidade de conseguir uma imagem livre de nuvens e também ter outros tipos de sensores, né, coletando outros tipos de dados que possam contribuir e enriquecer essa análise, é sempre muito, muito benéfico e oportuno para esse tipo de
de análise. Então, eu acho que o Amazônia 1 ele representa todo esse sucesso, né, da ciência brasileira, mas ele sozinho não vai resolver o nosso problema, nem da Amazônia e nenhum outro. Eu acho que, de fato, todo esse conjunto de dados que a gente tem hoje disponível, ele só contribui para que a gente possa responder essa pergunta com a melhor precisão, né, tendo mais o Amazônia 1 disponível para nos ajudar a responder essa pergunta, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu postei ali no grupo um link com o replay do webinar sobre a Amazônia 1. É muito legal esse replay, porque ele mostra uma mensagem do Estado brasileiro, né, a partir dos planos aí da Agência Espacial Brasileira, mostra o aspecto de observação da Terra, feito pelo Cláudio, e também do Cláudio Almeida, né, e também a explicação da área de engenharia da construção do satélite. Então, é um aspecto muito bacana, em que que a Agência Espacial Brasileira, junto com ele, procura passar para a sociedade, né, uma informação mais completa e evitar esse tipo de comparação. Eu já vi, infelizmente, políticos dizerem, não, agora nós não precisamos mais de nenhuma ajuda internacional, porque o nosso satélite vai fazer tudo. Quer dizer, a pessoa que fala isso, no mínimo, ela não tem nenhum tipo não houve. Com certeza, o governo tem especialistas muito competentes para explicar para essa pessoa que não é assim que funciona, né? Então, é importante que haja esse entendimento técnico do assunto e não haja exclusão, e sim complementariedade, né? O Brasil também sempre foi muito reconhecido nessa nossa capacidade de fazer ciência, de conhecer sobre esse tipo de assunto, né? Então, de fato, a gente conta com uma ampla comunidade de especialistas no Brasil, graças ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sim, a todos os outros centros de formação que atuam na área. Então, de fato, pessoas que podem ajudar a pensar o problema e responder ele de uma forma, levando em conta todo o conhecimento científico disponível, né? A gente tem, né? Agora a gente só precisa ouvir essas pessoas. Né? Ouvir, exatamente. Nós temos que ouvir. A gente estava falando um pouco nos bastidores que a comunidade espacial no Brasil, de observação da Terra espacial, ela é muito rica, né? Ela é formada existe uma agência reguladora, que é a EB, existe o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com toda essa tradição, esse conhecimento acumulado, né? Tanto no aspecto de sensoramento remoto, como de engenharia, de construção, que é fantástico. Nós temos o Ministério da Defesa, que é um demandante importante, né, por conta do monitoramento da Amazônia, das fronteiras. E nós temos aí, claro, os outros atores, Ministério da Ciência e Tecnologia, e uma gama de usuários do governo federal, do governo estadual e das empresas, né? Então, é hora de sentar, conversar, que se incentive investimentos e que não haja essa comparação muito simplista que não vamos usar satélite de fora, vamos usar só o nosso e vice-versa, né? E vice-versa. Acho que eu acho que uma das coisas que faz todo sentido, de fato, a gente trabalhar para que a gente possa ter satélites nacionais e saber que a gente tenha o instrumento ali à nossa disposição, porque, como eu comentei, né, hoje a gente tem acesso a uma série de dados disponíveis e que faz todo sentido a gente usar isso nas nossas aplicações de monitoramento de recursos naturais e outras. Mas e se a NASA começa a cobrar caro por imagem do Landsat, né? E a agência espacial também, e aí fica inviável monitorar a Amazônia, né? O Brasil vai ficar, de certa forma, refém, né, dos vendedores de tecnologia. Sim, eu acho que, de fato, a gente trabalhar em desenvolver essa tecnologia e também, Emerson, acho que é uma coisa que a gente, às vezes, fala pouco, mas que o Brasil já fez muito disso e fez bem, desenvolver parcerias, né? Muitas vezes a gente não precisa construir e projetar o satélite. Acho que o Cibers é um bom exemplo disso, né? Que a gente participou da construção também, né? Mas é uma parceria que mostra, né, o quanto, eventualmente, parcerias com outros países. Acho que o ResourceSat é um caso interessante, né? Que o Brasil tem uma parceria já de longa data com o governo indiano para acessar os dados que vêm do ResourceSat, e aí a gente conta com dados do sensor LIS, do sensor, né, WIFS, e aí eu acho que tem uma série de possibilidades nesse sentido também, da gente estreitar parcerias com outros governos para que a gente garanta o acesso a dados, além desses que nós venhamos a produzir, né, nacionalmente, né, exatamente.
Por exemplo, eu já fiquei sabendo aí que existe já uma empresa internacional que trabalha no setor espacial e quer fazer uma parceria com o Brasil e talvez propor para o Brasil um investimento em Alcântara, né? Que Alcântara é uma base muito estratégica geograficamente. Eu não vejo problema nenhum do governo fazer uma parceria privada para investir e transformar Alcântara numa estação de lançamento global e que possa ser usada pelo Brasil e por outros países. Exato. Eu acho que essa área espacial, o nacionalismo exagerado não funciona. A gente tem que trabalhar no nacionalismo tecnológico, mas inserido no mercado global. No mercado no sentido amplo, né? Não só no mercado o mercado privado, mas um mercado que eu digo para atender uma amplitude grande de aplicações. A gente tem uma outra pesquisa aqui que já estamos com resultado. Qual tipo de resolução você considera um diferencial importante para suas aplicações? Então, um pouco confirmando aquilo que você falou, né? Resolução espacial, 46%, que é a prioridade. Resolução espectral, 34%. Resolução temporal, 14%. Resolução radiométrica, 6%. Você podia comentar um pouco qual é a diferença dessas resoluções para o pessoal um pouco mais leigo que está nos acompanhando, por favor? E eu já tenho só uma coisa, tem várias perguntas chegando, já vou começar a fazer algumas delas, né? Muitas pessoas aí também fazendo comentários ali, a chat está aberto, mas depois dessa eu vou começar a fazer as perguntas que estão chegando aqui no chat. Tá, legal, Emerson. Eu vou explicar de uma forma fácil, tá? A resolução espacial, ela diz respeito à quantidade de detalhes que a gente consegue ver numa imagem, ou o tamanho do pixel, né? Não é exatamente isso, mas a gente pode simplificar para ficar fácil de entender que a resolução espacial é quanto menor o pixel, mais detalhes eu consigo ver na imagem, né? Okay. A resolução espectral, ela diz respeito a quais faixas da luz, né, do espectro eletromagnético que eu estou medindo, né? Quais esses intervalos. E aí a quantidade de intervalos que eu tenho, a quantidade de bandas espectrais, né, que o satélite consegue medir, e as características dessas bandas, onde que elas estão posicionadas, que tipo de informação aquela porção do espectro me revela sobre o alvo, né, que está refletindo isso de volta para o sensor, isso falando de sensores ópticos, né. A resolução temporal, basicamente, é o tempo que demora para o satélite voltar e conseguir uma imagem daquele mesmo alvo, né. E a resolução radiométrica é quando eu faço uma medida, né, daquele alvo que eu recebi a radiação e agora eu vou medir essa radiação. Então, em quantos níveis, é como se eu tivesse uma régua, né, e aí, a minha régua eu consigo medir centímetros, mas faltou os tiquinhos de milímetro aqui, eu não consigo dizer exatamente quantos milímetros tem. Pô, não, a minha régua aqui, ela tem os tiquinhos de milímetro, né, e nossa, eu tenho uma mega régua aqui que o paquímetro, né, acho que eu não lembro agora o instrumento, que é um instrumento que você tem ali níveis de mensuração que vão numa precisão maior do que a nossa régua de material escolar, né? Então, a resolução radiométrica diz respeito à quantidade, do nível de detalhes que você consegue quantificar aquela informação, e aí, levando para o digital, tem a ver se é 8 bits, 12 bits, 16 bits, né? É por aí. E é interessante de perceber que na enquete anterior a gente perguntou, né? Qual a aplicação? Muitos falaram monitorar a vegetação natural, monitoramento agrícola, e em alguns casos a resolução espacial ela é de fato muito importante, né? Mas talvez para o monitoramento agrícola eu considero que a resolução temporal é algo muito importante também, né? A resolução espectral. A gente viu poucos ali falando da resolução radiométrica, né? Às vezes sensoriamento remoto de corpos d'água ou do oceano, né? De rios, de lagos. A resolução radiométrica acaba sendo muito importante para que você... Uma baixa resolução radiométrica, a água é tudo preto, né? Quando você começa a trabalhar com um sensor que permite olhar para aquela água e perceber nuances, né? Aí você consegue ver, de fato, um boom de algas, de elementos que ali, sem a resolução radiométrica, talvez você não consiga ver, né? Mas, de certa forma, é comum a resposta, né, de que, de fato, a resolução espacial acaba sendo o que a maior parte dos usuários consideram um diferencial. Depois a resolução espectral, porque hoje já se sabe muito, determinado tipo de alvo eu preciso de uma banda do infravermelho próximo, senão eu não faço o NDVI, né? Mas a resolução espectral ela vai muito além, a gente tem depois uma série de outras aplicações que vão demandar outras posições do espectro, né, do infravermelho médio, outras coisas,
A resolução temporal acaba vindo aí em terceiro, em geral, e radiométrica foi até interessante alguns, né, participantes votarem nela, porque, de fato, ela é algo que, na maior parte dos casos, os usuários não se preocupam muito em conhecer esse tipo de informação, né? Perfeito. Tem uma pergunta da Ivana, que pergunta sobre o seu curso de modelagem ambiental, e se ele pode ser assistido em outro horário, né, livre. Excelente pergunta. Nós vamos ter do dia 10 ao dia 21 de maio, são 2 semanas, são 10 dias úteis, nós vamos ter 10 cursos, um por dia, ao vivo na parte da tarde. Os inscritos poderão ver o replay do curso por até 30 dias depois. Então, quem assistir ao vivo pode rever, e quem não puder, porque não teve tempo, afinal são 10 tardes, quem comprar todos os cursos, pode rever, pode fazer pode assistir o curso de forma remota até 30 dias depois, tá? Só para esclarecer. E já teve várias pessoas aqui colocando eu quero. Quem quiser receber amanhã, então, um cupom de desconto de 10% para se inscrever nesse curso, é só digitar 2 palavrinhas, o eu quero, ali no chat. Bom, vamos fazer algumas perguntas aqui que estão chegando. Nós temos aqui muita gente aqui. Deixa eu procurar aqui. Perguntas que chegam pelo WhatsApp, perguntas... Vamos lá. Tá. Pergunta, formato... Ricardo. Ok. O Wilton Soares Martins, da IPSA. Ele fala que a Airbus também tem o Neo Pleiades, que é algum satélite disponível, né, Moisés? Não é? A Airbus tem os Pleiades, mas eu não sei se algum deles chega na... Talvez ele tenha comentado isso por conta da resolução de 30 centímetros. Sim. Quando você falou em alta resolução, claro. Eu não sei de onde que eu vi que esse Worldview era o primeiro aí com resolução... que daí, em termos de provedores de imagem, às vezes... ele entrega com pixel de 30 centímetros, mas não é a resolução efetiva do sensor, e aí entra num aspecto um pouco técnico, que vai, de fato, dizer o que é a resolução espacial daquele sensor, que daí entra não só o tamanho do pixel em termos de pixel, né, o pixel tem 30 centímetros, mas outros aspectos que vão dizer se de fato a resolução espacial é 30 centímetros ou ela é um pouco menor, né? Ela é, por exemplo, 50 centímetros e existe uma etapa de pós-processamento que leva e disponibiliza as imagens a 30 centímetros. Isso acontecia um pouco com o RapidEye, né? O RapidEye, todo mundo fala resolução de 3 metros, mas a resolução efetiva do sensor, ela acaba sendo um pouco menor, e aí existe toda uma etapa de pós-processamento que leva as imagens a uma resolução de 3 metros. Então, nesse caso, eu acho que o Worldview, de fato, 3 é o primeiro com resolução espacial de 30 centímetros, né? Mas eu sei que o Pleiades também são ótimos sensores, a gente muitas vezes trabalha com eles em detrimento de um Worldview, aí vai depender muito da disponibilidade, porque para esse tipo de aplicação que vai demandar uma imagem de alta resolução, de fato, você vai precisar ou ter a sorte de ter uma imagem disponível com as características e do local que você precisa, ou de fato você vai precisar programar uma aquisição, né? E a gente aí tem uma diferença de preço bem relevante. Então a gente acaba sempre que vai trabalhar com esse tipo de imagem optando por aquela que a gente já tem disponível em catálogo, seja, né, do sensor que tem aquela disponibilidade ali já em catálogo com as características que a gente precisa. Então o Pleiades é uma ótima oportunidade também para quem precisa aí trabalhar com imagens de... Hoje em dia eles falam até muito alta resolução, né? Já existe esse novo termo que eles usam, assim, e aí é um pouco dessa dificuldade, né? Assim, o que é alta resolução? 1 metro é alta resolução? Então, antes era. Aí agora que o metro já ficou batido, já tem, né, de 30 centímetros, então eles vão criando conceitos de alta, muito alta, extremamente alta, né? E aí isso tende também com o tempo, né, com o shift de tecnologia, esses próprios conceitos vão mudando, né? O que era alta 10 anos atrás não é mais alta hoje, né? E o que é alta hoje talvez não vá mais ser alta daqui a um tempo. Eu lembro que há um tempo atrás eu tive a oportunidade de participar aqui com o Drone Show,
E aí o colega mostrou algumas aplicações de imagens ali, mas não orbitais, óbvio, né? Mas imagens coletadas por sensores ou drones ou sensores de campo com resolução era de 1 centímetro, era uma coisa assim extremamente alta, de fato, né? Então, ok. Olha, eu recebi aqui, eu tenho uma pergunta do Leonardo José Alves da Costa. Qual a resolução ideal para diferenciar alvos agrícolas com série temporal de imagens? Olha, diferenciar alvo agrícola, teria que entender direitinho o que é de fato que ele precisa diferenciar, mas se é diferenciar tipo de cultura, eu quero separar a soja do milho, e depende também do tamanho da área, né? Muitas vezes você consegue fazer isso usando um dado do MODES, né? Então você tem um dado ali que você consiga ver uma série temporal do índice de vegetação e pela resposta do índice de vegetação, se a área, né, e aí para esse tipo de culturas, né, da soja, do milho, algodão, a cana-de-açúcar, que ocorrem no nosso território em grandes áreas, né, em talhões que tem mais de 1 hectare, mais de 10 mil metros quadrados, uma resolução do MODES, ela é extremamente condizente com o propósito de distinguir um talhão de soja de um talhão de milho, e você faz isso não pela imagem em si, mas pelo comportamento da série temporal, né? E você consegue distinguir. Então, eu diria que a resolução espacial, ela, para esse tipo de aplicação, ela acaba sendo importante em alguns casos, mas a complementariedade com outros tipos de dado, como no caso da série temporal do MODES, que tem uma baixa resolução espacial, mas uma altíssima resolução temporal, e com isso você consegue compor boas séries temporais, muito melhores do que uma série temporal de um sensor com maior resolução espacial, né, que vai ficar difícil de você analisar. Então, compor, né, um dado de uma série temporal com um sensor MODES, com uma imagem de um sensor Landsat, e a partir do cruzamento desses dados eu poder distinguir se é soja ou se é milho, eu diria que é melhor quando você pode combinar, né, essas duas tecnologias e tirar elementos que vão te ajudar na resposta dessa pergunta, Emerson. Mas, de novo, né, monitorar alvos agrícolas vai depender muito, de fato, do que precisa, né, ou distinguir alvos agrícolas. Eu coloquei um exemplo em que faz sentido você usar uma série temporal do MODES com 250 metros de resolução. Dependendo da aplicação, não faria sentido nenhum, né? Entendi. Não, ok. Ó, essa pesquisa que está ali, qual o principal tipo de imagem de satélite usado em suas aplicações? 93% usam dados gratuitos e apenas 6% usam dados comerciais. Esse é do nosso público que está nos acompanhando aqui. Daí a importância de fato, manter esses dados disponíveis, né, Emerson? Porque eu acho que quando a gente fez a primeira enquete, né, a maior parte vinha de governos, de universidades, e se você restringe o acesso a esses dados, você acaba prejudicando os serviços de governo, a formação de novos especialistas. Então, de fato, hoje é uma oportunidade muito interessante que a gente tem de contar com essa disponibilidade de dados da nossa agência espacial, da agência espacial americana, da agência espacial europeia, né? Uma série de programas que, de fato, oferecem acesso a esses dados. Né? Entendi. Ok. Vamos lá. Vou trocar a enquete aqui. Eu acho que vamos para a última enquete. Ok. Bom. Aqui perguntas vamos para essa penúltima enquete, na verdade. Ok. Bom, temos algumas perguntas. Tem uma pergunta relacionada ao empreendedorismo, né? Quais são as suas dicas, Moisés, para quem quer trabalhar com sensoriamento remoto, né? A gente sabe que vender imagens não é mais atrativo para nada, você tem que agregar serviços, né? Que dica você daria para quem quer empreender utilizando as imagens de satélite como suporte dos serviços que vai oferecer? Eu acho que a dica ela é válida tanto para quem quer empreender com sensoriamento remoto ou para quem quer empreender com algum outro tipo de tecnologia, que é uma tecnologia de ponta, uma tecnologia
que nem sempre o mercado vai estar já preparado para consumir, de fato ter uma boa noção da temperatura de como o mercado ele está para a sua ideia, né? Ele está aberto para, de fato, consumir o tipo de serviço que você está propondo, está querendo oferecer, né? E eu acho que especificamente para quem pretende, né, trabalhar com sensoriamento remoto, eu acho que existe hoje uma oportunidade muito grande, tanto do sensoriamento remoto orbital, com essa quantidade de plataformas, sensores e dados disponíveis, mas existe também uma crescente aí na questão de outros tipos de plataforma, e aí eu acho que a questão dos drones, né, algo que tem aberto um mercado muito grande de aplicações hoje no Brasil, e eu acho que empreender no Brasil é algo que a pessoa precisa estar segura, né, de que, de fato, aquela ideia vale a pena, e aí sentir um pouco a temperatura, conversar com o maior número de pessoas possíveis, né, não ter medo de colocar ideia, porque às vezes a gente fica assim, eu vou colocar ideia, o outro vai roubar a minha ideia, né, acho que isso acaba sendo um pouco um temor que joga contra muitas vezes, porque acho que quanto mais você consegue testar a sua ideia, mesmo que conceitualmente, né, colocando ela à prova e conversando com outras pessoas, eu acho que isso acaba preparando a pessoa e dando essa oportunidade dela ajustar a ideia dela para que no momento que de fato ela vai empreender, vai colocar isso no mercado, essa ideia ela já esteja madura o suficiente para ser colhida e consumida pelo mercado, porque senão a pessoa vai direto com a ideia no mercado, vai apanhar tanto que todo esse amadurecimento ele vai custar caro para a pessoa. Então acho que a minha dica é procure passar por essa fase antes de estar pagando contas, assim, né? Chegue para empreender já com uma certa segurança de que a solução ela tem, né, demanda por ela, né? Okay. A gente vive um tempo de que a gente tem muita tecnologia. E aí tem aquele conceito dos early adopters, né? Então tem gente que, tecnologia maravilhosa, já compra, já vai usar, mas o mercado ele não é feito por early adopters. Ele existe os early adopters do mercado, né? Aqueles que são fãs e gostam pela tecnologia em si, mas isso é uma pequena minoria, né? Acho que a gente está seguro de que a tecnologia ela está madura o suficiente para o mercado é um ponto muito importante. Ótimo, ótimo. Bom, a gente já a penúltima enquete está ali, que você considera uma imagem de alta resolução. O que você achou das respostas aí? Acho que está bem alinhado, né? Então, eu particularmente, eu não gosto desse termo assim, imagem de alta resolução, imagem de média resolução, né? Por exemplo, o MODES, que é um sensor que já tem 21 anos ali, né? O primeiro veio ali de 1999 e o segundo satélite que foi lançado foi em 2001, não lembro agora ao certo, mas o nome MODES, né, vem de Moderate, aí naquela época o próprio sensor de 250, algumas bandas, 500, outros de 1 quilômetro, imagem de alta resolução, imagem de média resolução, ele já era considerado um sensor de resolução moderada, né, e hoje se você falar o que é a resolução do MODES, quase ninguém vai dizer que é uma resolução moderada, vamos dizer que é uma resolução extremamente baixa, né, ou baixíssima, mas naquela época era uma resolução moderada, né, então eu acho que, e talvez continue sendo, porque isso é algo que não existe um critério, uma régua única para dizer se é alta ou se é baixa, né, eu acho que isso é muito uma tendência também um pouco mercadológica, assim, dizer, olha, eu vendo uma imagem de alta resolução, aí o outro vai querer mostrar um diferencial e vai falar, a minha é extremamente alta, né? E isso vai mudando porque, de fato, vai puxando e vão surgindo novos termos. E eu acho que isso é um tipo de nomenclatura que é muito usado, é um jargão muito usado, de fato, no mercado. Mas, entre especialistas, eu acho que não faz muito sentido. Às vezes a gente usa para facilitar a comunicação, mas, dependendo do tipo de conversa, isso vai introduzir um ruído grande, que daí é mais fácil falar a resolução de 5 metros, a resolução de 50 centímetros, né? Ao invés de julgar se ela é alta, média ou baixa, moderada, etc. Ok. O Hilton Soares, ele faz um complemento aí no comentário que você fez da constelação Pleiades, né? Que esse satélite, o New Pleiades, vai ser lançado agora, dia 21 de abril, na Guiana Francesa, perto aqui perto de Alcântara, né, e terá resolução espacial nativa de 30 centímetros por pixel, né?
Então, até um tempo atrás existia uma restrição, né, de uso de imagens civis abaixo de 50 centímetros, se eu não me engano. E essa restrição ela foi derrubada já faz um certo tempo, então agora foi o tempo para que, de fato, as empresas, a indústria conseguisse se preparar para colocar à disposição do mercado instrumentos que têm resolução abaixo de 50 centímetros. E antes ela só não fazia isso porque existia uma restrição para uso militar, né? Os militares podiam usar extremamente alta resolução, mas para aplicações civis, né, era restrito a até 50 centímetros. Né? E agora, acho que é questão de tempo, a gente vai ter sensores aí com resoluções menores do que 30 centímetros, né? Porque provavelmente para uso militar a gente já tem sensores com resolução espacial muito maior. Né? Legal, legal. Bom, estamos chegando no final aqui, para mais algumas perguntas, passamos já um pouquinho do horário previsto aí de 1 hora, podemos avançar mais 5 minutos aí, Moisés? Podemos sim, Emerson. Tranquilo. Que bom. Bom, quem quiser receber aí o cupom de desconto de 10% aí para se inscrever nos nossos eventos de maio, vão ser 10 feras lá, uma das feras é o Moisés. Vão ter curso na área de cadastro rural, georreferenciamento de imóveis rurais, uso de drones para agricultura de precisão, regulamentação de drones, que é uma coisa importante, aí voar dentro da lei. E a integração dos drones com as imagens de satélite, né? Eu acho que isso é irreversível, né? A gente tem visto em mercados que só se falava em drones e uso de drones para mapeamento, agora já começando a usar imagens de satélite e vice-versa. Então, não há substituição, há complementaridade também nessa parte, né, Moisés? Exato, acho que a gente está começando a viver a era aí da integração das tecnologias, da internet das coisas, né? Então, acho que tudo isso, de fato, a gente vai partir para um cenário em que não vai mais fazer sentido, eu só uso satélite orbital, eu só uso drone. Vão ter algumas pessoas que vão, de fato, se limitar a esse tipo de aplicação e elas vão ficar limitadas a alguns tipos de aplicações ou vão estar habilitadas a resolver alguns tipos de problemas, né? Mas os problemas que a gente vai enfrentar já enfrenta e vai enfrentar ainda mais, né, são problemas complexos que vão, de fato, requerer tecnologias integradas e habilidade em saber integrar essas tecnologias e extrair a melhor informação de cada uma delas, né? É o churrasco com o kit completo, né? Muito legal essa tua analogia, não vou esquecer do churrasco. Muito legal mesmo. Bom, vamos falar um pouco sobre, já para ir caminhando para o encerramento, sobre a questão dos nanosatélites, né? Que agora fala-se muito nos nanosatélites, né? Já temos constelações, digamos, certamente consolidadas, algumas que estão se prometendo aí uma super lançamento de uma quantidade absurda de nanosatélites, né? E que vieram para complementar. Você podia comentar um pouco sobre os atuais e o que vem por aí? Então, acho que hoje, né, talvez a Planet foi a empresa que revolucionou, né, que mostrou que, de fato, talvez tenha sido a primeira empresa comercial que conseguiu um bom modelo de negócio para imagens, a comercialização de imagens de alta resolução na escala do que eles conseguiram, né? Acho que é uma empresa bem ousada e talvez eles tenham aí ainda começado com um certo pioneirismo e os primeiros Doves, né, os nanosatélites da Planet, satélites extremamente frágeis, com sensores de baixíssima qualidade, né, a parte ótica, mas eu acho que foram provas de conceito e a tecnologia ela tem um pouco esse caráter de que o primeiro smartphone também devia ser uma porcaria, mas hoje em dia o que a gente tem de tecnologia de smartphone, né, e quão rápido isso foi, quanto mais isso está em uso, de fato, isso só acelera, né, a melhoria e o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Então, eu acho que os nanosatélites, eles ainda não competem com um Pleiades ou com um Worldview, né, em termos de qualidade da imagem em si, mas eu acho que é questão de tempo e a gente vai ter, sim, nanosatélites competindo em termos de algumas características das imagens, porque também isso é importante de colocar, Emerson, porque o tamanho do satélite, a missão, né, que ele foi
projetado, desenvolvido, e é o tipo de órbita que ele utiliza, e aí tem uma relação com tamanho, com uma série de questões, né, que vão definir esse tipo de... a geometria de aquisição que aquele instrumento é capaz. Um nanosatélite, ele tem um tipo de geometria de aquisição diferente, muito diferente de um satélite com uma órbita quase polar, como, por exemplo, um satélite de recobrimento sistemático, como o Landsat, o Amazônia. Então, eu acho que a gente sempre vai ter espaço aí para as constelações de micro, nano, cubos, né, que só tende a crescer. Esses tempos atrás eu li uma pesquisa dizendo que essa década, né, que a gente vive agora, né, a década de 20 aí, do século 21, ela vai ser a década dessa transição, né? Até aqui a gente tinha muito mais satélites, filhos únicos, ou com irmãos que vinham depois mais velhos, né? Inversão de cenário, que a gente vai ter muito mais constelações, satélites de constelações sendo lançados, colocados em órbita, do que missões espaciais como o Amazônia, que de fato é um filho único, né? E mesmo que tenha... Ok. Alô? Alô, Guilherme, você está me acompanhando, Guilherme? Sim, Emerson, acredito Acho que que deu uma conexão do Moisés. Deu uma conexão. Ele caiu, mas acho que já deve estar voltando para a gente encerrar. E ele está voltando já. Que bom. Oi, Moisés. Voltei, Hermes. Voltou, opa. Ótimo, não tem problema. Vamos lá. Vamos concluir, né, Moisés? Então, você estava falando, só para concluir, eu tenho mais uma pergunta, aí a gente vai para as considerações finais, tudo bem? Não, só para fechar, acho que o exemplo do Starlink ali também é um exemplo de nanosatélite que não tem o propósito de observação da Terra, mas também tem um propósito ousado aí de revolucionar a nossa conectividade, né, o acesso à internet. E como a gente estava conversando antes, né, a internet vai ser, de fato, a rede que vai nos ligar a baixar a imagem, a integrar a imagem com a imagem do drone, do outro sensor. Então, eu acho que, mesmo não sendo uma constelação de observação da Terra, sem dúvida nenhuma, é uma constelação de nanosatélites que vai contribuir muito para as tecnologias de observação da Terra. Perfeito. Nós temos a última enquete ali, se você quiser fazer um comentário do resultado dela, por favor. Que é o que considera uma imagem de média resolução, né? A maior parte colocou maior que 50 metros, né? Pixels menores que 50. E é aquilo que a gente comentou, né? O MODES, por exemplo, o nome dele considera ele um sensor de resolução moderada, né? A melhor resolução dele é 250, né? As outras bandas têm resoluções de 500 metros, 1 quilômetro, e isso muda muito, né? Então, acho que o que o pessoal coloca hoje de resolução média, né, menor do que 50, porque acho que hoje existe um consenso de que Landsat, Sentinel são satélites de média resolução. E aí eles têm, obviamente, resolução espacial menor do que 50 metros, mas o Amazônia 1, né, que tem uma resolução um pouco maior do que 50 metros, ele não é mais um satélite de média resolução, ele ainda é. Então, por isso que eu acho que isso não existe uma classificação, e mesmo que algum autor proponha uma classificação, né, de tanto a tanto é médio, de tanto a tanto é alto, eu acho que isso é muito frágil, né, e o tempo ele vai derrubando isso assim, conforme a tecnologia vai conseguindo avançar, e aquilo que era médio passa a ficar baixo, aquilo que era alto passa a ser médio, né, e o que era alto, né, existe um novo alto, né, algo que vem ocupando esse espaço, né, então acho que isso é uma régua móvel com o tempo, né? É isso aí. A gente passou de 300 participantes, somando aqui a nossa plataforma e o YouTube. Passei o link no YouTube para quem quiser depois rever ou passar para pessoas que não puderam assistir. Vai ficar o replay lá no YouTube. Também dou um recado, postei ali no grupo que a semana que vem a gente vai ter uma live com o Marcos Rosa, do MapBiomas, do projeto MapBiomas. Eu acho que ele é um exemplo acabado dessa questão da integração de satélites de diferentes resoluções, satélites comerciais, que tem muitas finalizações ali que são usados, por exemplo, as imagens Planet,
mas todo o uso do DETER, né, do PRODES, eu acho que é um exemplo bem completo de integração de sensores para mostrar resultados, né, Moisés? Sem dúvida, acho que o MapBiomas é um projeto desses de fato inovador, Emerson. A gente se orgulha bastante em poder fazer parte dessa iniciativa, e eu acho que o que a gente tem até agora já são cases de sucesso, assim, de inovação, nisso que você comentou, integração, não só de sensores, satélites, mas até de instituições, né, toda a rede, como tudo isso que é produzido é consumido. Eu acho que é um exemplo muito legal de como que a gente pode, de fato, no Brasil, promover, né, esse tipo de iniciativa e gerar esse tipo de resultado como o MapBiomas faz, né, resultados de impacto para a sociedade, né, e que em alguns momentos em que a gente tem algum tipo de dúvida a respeito do que está acontecendo no território, a gente tem aí essa iniciativa tão bonita e tão legal, né, de se ver o quanto ela, de fato, pode responder e ajudar a sociedade a entender o que está acontecendo, de fato, no nosso território. Né? Muito legal. Exatamente. Acho que vai ser muito bom e eu vou estar aqui na plateia assistindo. Isso. Eu já postei o link para quem quiser se inscrever, ou se não, acompanha também pelo portal Mundo Gel. Nós vamos divulgar bastante isso a partir Agora, em seguida, vamos começar a divulgação hoje já. E vai ser um prazer voltar a falar com o Marcos Rosa. Realmente é um trabalho que deixa a gente orgulhoso, porque ele já é um trabalho que está saindo até das fronteiras do Brasil, né? O projeto MapBiomas está se estendendo aí a outros países. É um trabalho sensacional, de integração de universidades, órgãos do governo, ONGs, empresas, né? Com o objetivo único de prover para a sociedade resultados para que depois hajam... no caso, especificamente do identificação de desmatamento ilegal, para que haja assim, ações. Né? O ano passado a gente fez um evento que falou sobre, eu acho que o Moisés participou, das plataformas disponíveis, dos sensores, das plataformas orbitais disponíveis, depois das plataformas que processam esses dados, e depois o Ministério Público, a Polícia Federal participaram com as ações que estão sendo tomadas em cima desses resultados de desmatamento ilegal, né? Foi bem bacana, porque pegou todo o arcabouço, todo, digamos, o arco de atividades, desde o levantamento, o processamento, a análise e a tomada de decisão e a ação, efetivamente, né, Moisés? O Tasso, que é o coordenador do projeto, né, ele sempre usa a analogia da placa do carro, né? Então, assim, o que o MapBiomas Alerta faz é exatamente isso, ele bate uma foto e manda a multa, assim, olha, está aqui a placa do carro, não tem muito como dizer que não estava lá, não era eu, né, assim, então, de fato, é muito interessante isso. É isso aí. Moisés, então, acho que é isso, eu acho que cumpriu a meta aí do churrasco aí, né, e de esclarecer um pouco, eu acho que nós avançamos bastante para o público que nos acompanhou aí, essa questão que não existe resolução melhor. Depende, né? A melhor resolução é aquela que atende a demanda do usuário, não é isso? Exato, exatamente. Isso aí, Emerson. Tá bom. Muito obrigado novamente pela tua... Eu que agradeço, Emerson. E vamos estar junto aí no teu curso lá. Vamos aprender mais um pouquinho num bate-papo mais longo com as pessoas que quiserem trabalhar de uma forma mais focada na questão da modelagem ambiental usando as geotecnologias como um todo, né? Então, essa que é a proposta do curso. Vai ser um show, tá bom? Obrigado, Emerson. Obrigado pelo pessoal que está nos acompanhando aí. E vamos continuar junto aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, bom fim de semana. Abraço para todos. Todo mundo se cuidando aí, né? Isso tudo vai passar e a gente vai poder se ver logo, lá em setembro ou em outras oportunidades, a hora que a pandemia permitir, tá bom? Um abraço. Valeu, Emerson. Tchau, tchau. Tchau, tchau.